Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece roteiro de filme, mas que está sendo construída com peças de uma realidade bem sombria. Totalmente. Os materiais que a gente recebeu detalham uma das teorias da conspiração mais elaboradas que eu já vi. É impressionante. Ela conecta um bilionário infame, agências de inteligência e, o universo de um dos videogames mais populares do planeta. Pois é. E a pergunta que essa teoria joga na mesa é tão direta quanto, absurda. E se Jeffrey Epstein nunca tivesse morrido? E se a prova de que ele está vivo estivesse o tempo todo na conta dele de Fortnite? É uma premissa cinematográfica. E o nosso objetivo aqui não é tentar provar ou refutar, mas sim entender a arquitetura dessa narrativa, né? Exato. Vamos desmontar as evidências que os documentos apresentam peça por peça, entender como elas se encaixam e criar uma história que, para quem acredita, é mais crível que a versão oficial. E o ponto de partida não é aleatório. Não mesmo. O fascinante é que isso não nasceu do nada. A primeira pista foi encontrada num lugar bem oficial. Os documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, os famosos Epstein Files. Ok, vamos desmontar isso então. Tudo começa com um detalhe que parece minúsculo nesses documentos oficiais. Um nome de usuário, Leaderless Jeff One. E logo de cara os documentos que a gente analisou conectam esse username direto ao Epstein através de outros rastros, como uma conta no YouTube e um e-mail, dvacation@gmail.com. O que já é um detalhe bem macabro. É quase uma piada interna sobre a ilha dele, né? Little St. James. Exatamente. E essa é a assinatura de uma teoria da conspiração moderna e eficaz. Ela precisa de uma âncora na realidade, sabe? Um ponto de partida que seja verificável. Claro. Sem essa conexão inicial com um documento do governo, o resto seria só especulação. Mas ao começar com um fato documentado, a teoria ganha um verniz de legitimidade. É a primeira peça do quebra-cabeça. E é uma peça sólida. E a partir daí, a construção pode começar. E essa âncora fica ainda mais firme, porque nesses mesmos arquivos surge outra peça, um recibo, uma compra de V-Bucks, que é a moeda do Fortnite, né? Sei. No valor de R$ 25,95. A data do recibo é 7 de maio de 2019. Antes da prisão. Exato. Meses antes da prisão e da morte dele em agosto. Ou seja, os próprios documentos do governo estabelecem que o Epstein, ou alguém com acesso direto às contas dele, estava jogando e gastando dinheiro no Fortnite. O que por si só já é uma imagem surreal. Totalmente. Os materiais que a gente leu até exploram essa ironia. Um financista de 66 anos, no centro de uma rede de crimes terríveis, passando tempo num jogo de adolescente. É bizarro. Mas a própria teoria oferece uma lógica para isso. Sugere que o ambiente do jogo anônimo, global, cheio de jovens, seria um ecossistema, nas palavras de um dos documentos, perturbadoramente perfeito para ele. Nossa. É um detalhe que choca, mas que dentro da lógica da conspiração reforça a autenticidade da conta. Certo, então a conta é dele. Isso está estabelecido. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. É aqui que a teoria decola. Porque a grande descoberta é simples. A conta Little Jeff 1 não ficou inativa depois de 10 de agosto de 2019, a data oficial da morte dele. Ela continuou sendo usada. E a especificidade dos dados que eles apresentam é o que dá força para essa alegação. Não é um vago "alguém viu a conta online". Não. São estatísticas, números, datas. Dados que teriam sido extraídos de sites públicos de rastreamento como o Fortnite Tracker, que arquivam o histórico de qualquer jogador. Exato. Mas espera um pouco. A primeira coisa que me vem à mente é: ok, a conta continua ativa, mas não podia ser outra pessoa? Sim, um familiar, um funcionário. Ou a conta foi simplesmente hackeada? É uma possibilidade bem mais simples do que ele ter forjado a própria morte, né? É a primeira objeção lógica e a teoria tem uma resposta pronta para isso. E qual seria? Os defensores argumentam que se fosse um hacker ou um curioso, a atividade seria esporádica, talvez uma ou duas partidas e depois o abandono. Sei. Mas o que os dados supostamente mostram é um padrão de uso consistente e prolongado,
ao longo de anos. Anos. Sim, os documentos que vimos citam a atividade durante o período em que ele estava preso, na temporada 10 do capítulo 1 do jogo, depois um período de silêncio, e a atividade retoma com força em temporadas posteriores, como no final de 2020 e em 2022. É quase como se a teoria sugerisse que ele precisou de um tempo para se estabelecer na nova vida antes de voltar aos velhos hábitos, inclusive os digitais. Exato. E os dados ficam ainda mais concretos e recentes. Os documentos apontam para o ano de 2025. A conta teria acumulado 10 horas de jogo, disputado 74 partidas e conseguido 7 vitórias. E chegou a atingir ranking. Chegou até atingir o ranking Prata 1. Sinceramente, para alguém que supostamente forjou a própria morte e está se escondendo do mundo, ele parece estar se divertindo bastante. Pois é, a imagem de um fugitivo global preocupado em subir de ranking no Fortnite é no mínimo surreal. Total. Mas dentro da lógica da teoria, essa normalidade é o disfarce perfeito. A atividade teria sido registrada até o início de 2026. Uau! E tudo isso culmina na frase que os materiais usam como um soco no estômago, um slogan para a teoria. Um cadáver não acumula Victory Royales. Que é como o jogo chama as vitórias. Exato. É uma frase poderosa porque contrasta o mundo digital, vivo e ativo, com a narrativa oficial da morte. Isso nos leva a um ponto crucial. Para quem acredita nisso, esse rastro digital se torna mais confiável que um atestado de óbito. Exatamente. Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa atividade pós-morte é apresentada como a prova irrefutável, o smoking gun digital. Uhum. A ideia por trás é que instituições humanas podem mentir, relatórios de autópsia podem ser controversos, guardas podem ser negligentes, mas os servidores de uma empresa de games registram a verdade de forma fria, binária e objetiva. Entendi. Para os seguidores da teoria, o login no servidor é uma prova de vida mais concreta do que a palavra do governo. Ok, então o rastro digital aponta que ele está vivo. Mas e o rastro físico? Se ele está vivo, onde ele estaria? A teoria chega a esse ponto? Chega. E é aqui que a narrativa ganha uma camada geopolítica explosiva. Ah, é? Segundo os documentos, a localização da conta foi rastreada, e em múltiplas ocasiões, em 2025 e 2026, os logins da conta LittlesJeff1 teriam sido originados de um único país: Israel. Uau! Isso muda completamente o escopo da história. Não é mais só sobre um homem, mas sobre política internacional. Totalmente. E essa alegação veio acompanhada de outras provas, certo? Eu vi menções a fotos. Sim. Os próprios documentos reconhecem que algumas fotos que viralizaram poderiam ser geradas por inteligência artificial, o que é uma admissão honesta até. Ok. Mas eles insistem que outras seriam reais. São imagens de um homem com uma aparência parecida com a do Epstein, porém mais velho, de barba, usando óculos escuros. E onde ele estaria? Geralmente em locais públicos em Israel, cercado por homens que parecem ser seguranças. A imagem que a teoria pinta é a de alguém não apenas escondido, mas vivendo sob proteção. E isso levanta a pergunta óbvia, que a teoria parece ansiosa para responder: por que Israel? E a resposta que os documentos oferecem conecta tudo a uma suposta operação de extração realizada pelo Mossad, a agência de inteligência israelense. Pelo Mossad? Sim. A teoria busca um elo e o encontra em Ghislaine Maxwell, a cúmplice de Epstein. Certo. O pai dela, Robert Maxwell, era um magnata da mídia britânica que, segundo os materiais, era um agente confirmado do Mossad e que também teve uma morte misteriosa caindo do iate dele. Nossa, que conexão. A teoria postula que ele era valioso demais para ser deixado para morrer numa cela. Ele possuía um material de chantagem definitivo, as famosas fitas, listas, informações comprometedoras contra figuras da elite global. E citam nomes. Citam. Os nomes de Bill Clinton, Príncipe Andrew e Bill Gates são mencionados repetidamente nos documentos como exemplos de pessoas que ele teria nas mãos. Entendi. Nessa lógica, era muito mais útil para os supostos protetores que ele estivesse vivo e operando nas sombras, talvez continuando a exercer influência a partir de um local seguro. E a morte encenada serviria para fechar o caso publicamente, né? Encerrar a pressão da mídia, enquanto o ativo seria preservado em segredo. Exatamente essa lógica. O que nos leva às consequências de toda essa história.
Quando essa teoria, com todos esses detalhes, começou a ganhar tração e viralizar, a reação foi quase imediata. A conta Littlest Jeff 1 foi tornada privada. Um movimento que, para os teóricos, é uma admissão de culpa. É o comportamento de quem foi descoberto e agora corre para apagar os rastros. Faz sentido, dentro dessa lógica. Se fosse uma conta qualquer, de uma pessoa aleatória, por que a pressa em escondê-la no exato momento em que ela viraliza globalmente? Essa reação se torna para eles mais uma peça do quebra-cabeça. E não foi só isso. Os documentos afirmam que as tentativas de arquivar a página da conta em serviços como a Wayback Machine, que preserva cópias de sites, falharam ou os arquivos foram removidos misteriosamente. E logo depois veio a declaração oficial da Epic Games, a dona do Fortnite. Eles disseram que tudo não passava de um mal-entendido. A explicação oficial. Exato, que a conta pertenceria a um jogador qualquer que tinha mudado seu nome de usuário recentemente para Littlest Jeff 1, depois de ver o nome nos arquivos e que não havia registro dos e-mails de Epstein nos sistemas deles. Basicamente, um troll da internet. O que parece uma explicação plausível à primeira vista. Pois é, caso encerrado, certo? Para um observador casual, sim. Mas, para os defensores da teoria, essa declaração foi a confirmação final. Eles a rejeitam veementemente com base no que consideram ser provas concretas. E que provas seriam essas? Os documentos detalham essa contra-argumentação. Eles se baseiam em prints de tela e dados que teriam sido salvos por usuários antes de a conta ser bloqueada. Certo. Esses dados supostamente mostrariam um histórico de estatísticas de temporadas muito antigas, de 2019 e 2020, algo incompatível com uma conta que simplesmente mudou de nome em 2026. Entendi. Então, para eles, os dados históricos não batem com a explicação oficial? Exato. Uma mudança de nome não cria retroativamente um histórico de anos de partidas e vitórias. A conta não fecha. Tá. Além disso, os materiais mencionam que as Community Notes do X, a ferramenta de verificação de fatos da própria plataforma, começaram a aparecer em posts que defendiam a versão da Epic, contestando a explicação e reforçando a desconfiança. Então a resposta da Epic não foi uma explicação, se tornou parte do acobertamento. Para eles, sim. Eles a interpretam não como uma negação, mas como a reação previsível de uma corporação que foi pressionada a participar do encobrimento. E eles conectam isso a um padrão maior, imagino. Sim. E essa é a cola que une tudo. Essa suposta tentativa de acobertamento digital é então ligada às inconsistências já famosas sobre a morte física de Epstein. As câmeras, os guardas. Exato. As câmeras de segurança da prisão que convenientemente apresentaram defeito, os 2 guardas que adormeceram ao mesmo tempo, a autópsia que foi publicamente questionada. Certo. A teoria cria um padrão consistente. Assim como houve um encobrimento na cela em 2019, estaria havendo agora um encobrimento nos servidores em 2026. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças que os documentos apresentam, o que temos é um nome de usuário verificado em arquivos oficiais, uma atividade de jogo que continua por anos após uma morte declarada, uma localização rastreada para um ponto geopoliticamente sensível e, por fim, uma reação corporativa que os seguidores da teoria interpretam como uma tentativa de abafar a verdade. É uma estrutura narrativa impressionantemente coesa. Cada elemento, por mais estranho que seja isoladamente, serve para reforçar os outros. Um alimenta o outro. Exato. A atividade no Fortnite parece mais sinistra por causa da conexão com o Mossad. A declaração da Epic Games parece mais suspeita por causa das câmeras quebradas na prisão. É uma teia de conexões. E no centro de tudo está essa ideia de que o rastro digital não mente. A atividade nos servidores é vista como uma verdade imutável que expõe a fragilidade da narrativa oficial. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.